O lado esquerdo do Cruzeiro muito frágil nos últimos jogos, com o Kaique, sem o Kaique, muitos gols adversários surgindo por aquele setor, e a coisa acaba estourando às vezes na dupla de zaga, às vezes no goleiro, quando para mim o maior problema do Cruzeiro é o sistema defensivo. Porque, por exemplo, no jogo da Libertadores contra a Católica, muitos falou da bola aérea. Concorda? Sim. O gol de escanteio, enfim. Sim. Em 2025, a temporada inteira, quem que era o zagueiro do Cruzeiro? Os dois que estavam jogando. Fabrício Bruno e Vidalba. Por que não teve problema com bola aérea em 2025 e de repente o Vidalba ficou baixo de novo em 2026? Voltou. Não, mas Libertadores é diferente. Opa! Mas o Cruzeiro pegou o campeão e o vice da Libertadores em 25, 4 vezes, não perdeu nenhuma. E não tomou nenhum gol de bola aérea. Então, defesa é sistema. O sistema defensivo é muito mais importante que a peça. Se o sistema defensivo está com problema, está falho, as peças automaticamente estarão com problema. Zagueiros não vão render individualmente, laterais vão render abaixo individualmente, e tudo vai explodir no goleiro. Que eu repito, não me passa confiança. O Matheus Cunha não é o goleiro para o Cruzeiro ser campeão brasileiro da Libertadores. Não à toa ele é reserva. Ele está jogando porque o Cássio se lesionou. E para falta de sorte do Cruzeiro, se lesionou no momento que a janela está fechada. Então o reserva virou titular. Ele não me passa confiança. Eu falei agora há pouco no primeiro tempo que se eu sou o Arthur Jorge, eu não escalo ele para esse jogo contra o Grêmio. É preservar, porque ele vai ser vaiado no anúncio do telão. Isso é a pior coisa do mundo. Então você entra com o goleiro reserva, seja ele o Otávio ou qualquer outro, para esse jogo contra o Grêmio. Tenta recuperar o Matheus Cunha talvez num jogo fora de Belo Horizonte, até porque tá difícil recuperar o Matheus Cunha. Eu repito, não me passa confiança. Mas qual é a confiança? Que os laterais estão passando pro goleiro, que os zagueiros estão passando pro goleiro, que os volantes... A crítica ao Matheus Cunha, ela precisa ir além do jogo contra a Católica, porque para mim ele não teve responsabilidade em nenhum dos gols. As responsabilidades dos gols da Católica são dos zagueiros, dos laterais, da linha mal feita de impedimento, da desatenção, da falta de concentração. Se você trouxer o gol contra o Bragantino, esse sim, esse é falha do goleiro, falha do Matheus Cunha. Contra a Católica, se a gente não ampliar a discussão, vai ficar muito fácil. Tira ele do time que o Cruzeiro vai voltar a ganhar. E não é só, infelizmente, não é só o Matheus Cunha problema do Cruzeiro. Fabrício, o que você espera do jogo e como você observa essa discussão quanto ao gol? Quanto ao sistema defensivo, claro, e quanto ao gol também. Você está nessa história, está concordando com o Edu Panzi nessa reflexão? O que você faria para esse fim de semana, Fabrício? Aliás, sistema defensivo com muitas dúvidas, né? O lateral direito não temos certeza quem é o titular. O zagueiro do lado esquerdo não temos certeza quem é o titular. E o goleiro, essa discussão toda. Não, concordo plenamente com o Panzi. Eu acho que sistema defensivo, com certeza, o goleiro, lógico, tem suas falhas ali, tem sua culpa. Aliás, eu não vejo assim... grande evolução nele, por exemplo. Eu acho que eu concordo com o Panzi, de repente, dá uma poupada nele, sabe? Dá uma segurada, preservada, né? Pra falar a verdade, tira um pouco dessa pressão, dá chance pro Otávio. Se o menino erra, mas vai errar, é meu moleque novo, mas pelo menos tá ali evoluindo. Eu acho que tem muita projeção, muita coisa pra evoluir ainda, vai aprender com os erros. E por que não? Às vezes surpreende todo mundo aí, faz um excelente jogo e acaba suprindo essa necessidade aí que o goleiro, que a gente tá tendo ali no gol, né? E agora, realmente, agora que o sistema defensivo tá sendo muito exposto, o goleiro, por exemplo, tá sendo. Muitas bolas cruzadas. No sistema defensivo, quando o Panzi fala que a bola para o gol no Universidade Católica, aquilo dali é treinado pelo treinador, cara. Ali é a comissão técnica. Aquela marcação pro zona ali. Que aí você não marca os jogadores. Você marcou totalmente pro zona. Não foi nem a mista. Geralmente faz ali aquele primeiro pau e tal. E tem uns jogadores que fazem um sujo para não deixar o adversário correr livremente. E ali é treinado. Você vê que ele tá totalmente posicionado no escanteio. Totalmente posicionado. E aí, cara, é muito difícil. Os jogadores vão ganhar todas, os adversários vão ganhar todas. Se o cara bater bem, tirar do goleiro, o Cunha já não sai do gol. Então, se ele levantar ali, entre o pênalti e a área pequena, os caras que estão vindo correndo vai atropelar quem tá parado, não consegue. Não, e o segundo gol da Católica parecia bobinho de aquecimento. Sim. Do lado direito, do esquerdo do Cruzeiro. Todo mundo... Não, tá faltando muito essa coisa da pressão no nome da bola também. Eu acho que tá muito posicionado. O Kaique, por exemplo, tava cansado nesse jogo, sabe? Já não tá roubando tanta bola igual antes. Tem que melhorar, sim, esse sistema defensivo. E uma pressão muito grande em cima do goleiro, né? Eu estava acompanhando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras e Sporting Cristal. 2-1. No último lance da partida, Carlos Miguel faz uma defesa, queima-roupa. Uma cabeçada perto dele. Defendeu. 2-1 pro Palmeiras. Era o gol de empate do Sporting Cristal. É o goleiro que ganha jogo pra você. Cara, é isso que tá faltando, entendeu? A grande defesa, o grande milagre, entendeu? Do Matheus Cunha. Que até agora não aconteceu. O chute defensável tá entrando, entendeu? Como entrou no final de semana contra o Bragantino. É isso que vai trazendo uma pressão extra pra cima do atleta, entendeu? Precisa da grande defesa, cara. Eu falei do grande lance que o Gerson precisava na semana passada. Isso. Aconteceu. O cara precisa do grande... O goleiro precisa da grande defesa pra readquirir confiança. Ele não é mau goleiro, não. Pô, jogou no Flamengo, é a escola do Flamengo.
mas está sem confiança e não faz o grande milagre. O goleiro vive dos grandes milagres, o Cirilo. E o Cássio fazia, né? Exato. Rubem Júnior, para fechar, a preparação do Cruzeiro tá inclusive definido, já escalado, claro, não sabemos ainda, vamos saber amanhã oficialmente do goleiro ao ponta esquerda, mas preparação encerrada para um jogo muito importante nesse sábado, Rubem. Encerrada, Cirilo, e sobre o que disse o Panzi de sistema, né, que possa ter ali o setor defensivo resguardado, a grande notícia para o torcedor é o Romero, havia sido relacionado também para o jogo do meio de semana pela Copa Libertadores, não entrou, inclusive iria entrar, mas acabou tomando ali o cartão amarelo. A expectativa vai crescendo para o Lucas Romero ser titular. Agora, KJ está relacionado, está concentrado na toca e vamos aguardar a definição do técnico Arthur Jorge se vai o KJ ou mantém o Neiser. Algumas mudanças, por exemplo, a volta do Fagner, bem provável também o próprio Jonathan Jesus no gol. Durante a semana, o técnico Arthur ainda não teve nenhum tipo de treinamento que sinalizasse o Otávio para a vaga do Matheus. Vamos aguardar a definição que ele passa ali para os jogadores na pré-eleição que acontece 3 horas antes do jogo. E eu repito, Cirilo, o Cruzeiro já começou o planejamento de mapear um goleiro, não para que ele venha para a toca, né, e fique até o final da temporada aguardando o Cássio, mas que possa ser um goleiro que ao longo do tempo tenha projeção para ser titular também, JVC. Rubem Júnior e o Cruzeiro para esse sábado. Jogo muito importante, precisando vencer, Rubem Júnior. Bate-bola da Itatiaia, confirmando para toda a nação azul, 6 horas e 47 minutos. O trabalho foi finalizado na toca há pouco. O Cruzeiro pronto, hein? Para essa volta ao Campeonato Brasileiro, precisando da vitória, torcendo também aí por um tropeço do Corinthians que pega o Vitória para deixar o Z4 da competição. E depois, né, Cirilo, da partida contra a Universidade Católica do Chile, muita expectativa foi criada sobre a mudança na equipe do Cruzeiro para o jogo contra o Grêmio, algumas alternativas, né? O time foi bem mexido no meio de semana pela Copa Libertadores. E a grande notícia para o torcedor, agora 6 horas e 47 minutos, é a volta do Caio Jorge. O Cruzeiro não, né, oficializa a lista dos relacionados, mas o Caio treinou ontem, treinou hoje e está relacionado para o jogo de amanhã. Se vai começar entre os titulares, aí já é questão do técnico Arthur Jorge, lembrando, ele oficializa a formação, quem vai para o jogo, quem não vai para o jogo, é naquela preleção de praxe, 3 horas ali antes da bola rolar. Mas Caio Jorge, 14 jogos na temporada, 9 gols marcados, acabou ficando de fora, né? Depois ali do clássico, de alguns jogos, recuperando fisicamente também, tem a questão do pubis e vai voltar e em um momento determinante. Cruzeiro tem, né, essa necessidade do bom resultado contra o Grêmio, também na próxima semana tem a Copa do Brasil contra o Goiás e outro titularíssimo que estava sendo desfalque nos últimos jogos, Lucas Romero, também já havia sido relacionado para o meio de semana e vai tendo a grande chance de voltar a ser titular amanhã contra o Grêmio, JVC. Falar da importância do Caio Jorge para esse time é ser repetitivo a cada vez que ele está ausente, né, Edu? Mas o que você espera? Com a volta do Caio, com a expectativa de um Romero, com possíveis outras mudanças no time, Cruzeiro com dúvidas para esse fim de semana. O que você espera do jogo? O que você espera da atuação do Cruzeiro após o meio de semana de derrota na Libertadores, Edu? O Cruzeiro tem oscilado, né, Cirilo? A gente tem batido nessa tecla aqui na Turma do Bate-Bola, desse início de trabalho do Arthur Jorge. Eu considero algo normal. É claro que a situação do Cruzeiro no Brasileiro, ela exige mais, ela exige resultado acima de tudo, porque ficou muito para trás na tabela, né? Então o Cruzeiro precisa pontuar. Vai pegar um adversário que o Cruzeiro costuma se dar muito bem, jogando contra ele, que é o Grêmio, mas são 2 retornos importantíssimos, né? Tanto do Caio Jorge quanto o Romero. Entender de uma vez por todas que o problema do Cruzeiro não se resume ao Matheus Cunha, mas se eu sou o Arthur Jorge, eu preservo o Matheus Cunha para esse jogo. Acho inteligente preservar o Matheus. Não acho que ele seja o principal problema, o maior problema do Cruzeiro. Vai muito além disso, principalmente os gols que o Cruzeiro tomou no último jogo pela Libertadores. Os gols foram falhas do sistema defensivo e não achei do goleiro, mas eu preservaria o Matheus Cunha. Eu não começaria o jogo com ele. Mas os retornos do Caio Jorge, principalmente do Romero, né? O volante, aquele cara que tá faltando ali, o Cruzeiro sentiu muita falta desse primeiro volante. Então são retornos fundamentais. Rubem Júnior, vamos fechar as notícias do Cruzeiro nesse primeiro tempo. De volta, Cirilo, para falar sobre o Cruzeiro que já inicia o processo da concentração na toca neste momento e dá para antecipar aí pro torcedor que a cada dia, né, vai tendo a expectativa para a volta do Lucas Romero, a grande chance dele ser titular. Lembrando o Lucas Romero que na partida contra a Universidade Católica do Chile acabou ali no segundo tempo tendo a possibilidade de entrar em campo, mas acabou tomando um cartão amarelo que impossibilitou. O Lucas Silva foi o escolhido pelo técnico Arthur Jorge. E ontem na reapresentação a gente teve o Otávio, né, o Otávio que virou tema aí de debate se o Matheus Cunha
vai ter uma sequência com o técnico Arthur Jorge, se vai seguir no gol do Cruzeiro. Lembrando, o Cunha tem 10 jogos no total com a camisa do Cruzeiro e o técnico Arthur Jorge ainda não definiu a respeito, né, dessa mudança, até sinalizou ali na sua entrevista coletiva sobre o jogador ter a parte psicológica muito forte, né, principalmente para esses momentos, mas o Otávio teve apenas um lance normal de treino ontem. Para o jogo de amanhã, o Matheus Cunha pode seguir. O Otávio vai correndo por fora em busca de oportunidade, mas treinou normalmente hoje na Toca da Raposa. Vamos aguardar sobre essa definição que diz muito, né, Cirilo? O que dá pra gente antecipar pro torcedor é que a diretoria está sim no mercado, já monitorando goleiros para contratação a partir do mês de julho, quando a janela vai ser aberta. E lembrando, o Cássio que só retorna na reta final da temporada. E o pensamento talvez seria um goleiro ali para tampar o buraco até o final da temporada, mas o Cruzeiro que pode ter uma contratação para que o atleta, a longo prazo, né, um goleiro um pouco mais jovem, que tem uma projeção para seguir na Toca, e não por esse período apenas onde o Cássio vai estar no departamento médico, JBC. Júnior, torcedor do Cruzeiro atualmente faz duas perguntas. Que dia o Caio Jorge volta e o goleiro vai continuar com o Matheus Cunha? Atualiza pra gente, Rubinho, boa tarde. Boa tarde pra você também, Thiago. Pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 40 minutos, alunação azul, Cruzeiro finaliza a preparação à tarde na Toca pro duelo de amanhã contra o Grêmio. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, lembrando, horário às 8h30 da noite. E ontem na reapresentação, a boa notícia, né, Thiago? A volta do Caio Jorge às atividades e principalmente a expectativa para que ele possa voltar a ser relacionado, pelo menos já para o jogo de amanhã. Sobre goleiro, vai ganhando força Otávio para quem sabe assumir pelo menos a oportunidade como titular da equipe. A gente sabe de toda a pressão que vem sofrendo o Matheus Cunha pelas últimas atuações, ele que já tem 10 jogos na temporada. Na entrevista coletiva chamava muita atenção a forma e o que disse o técnico Arthur Jorge sobre a parte psicológica, sobre a pressão. Por isso, o Otávio, prata da casa, cria da Toca, 3 jogos deste ano. Ele que ontem teve ali em um lance do treinamento uma luxação no dedo, mas algo normal. Pelo menos não preocupa a princípio. Vamos aguardar a atividade de hoje. E o terceiro goleiro, que é o Marcelo Heráclito. Mas o Otávio mesmo, se o técnico Arthur Jorge, né, der um respiro acima de tudo pro Cunha, vai ser titular contra o Grêmio. Vai crescendo essa expectativa, Thiago. O Otávio vai ser titular? Vai crescendo a expectativa para que o Otávio possa ser titular. E ontem ele teve uma luxação no dedo, então fica aí essa dúvida se ele vai treinar, né, de forma completa hoje para ficar à disposição para o técnico. Ontem no dedo. Pô, mas que fase também, né? Mas, segundo informações, até mesmo que apuramos, Thiago, não preocupa. Algo que é ali corriqueiro do dia a dia, onde o goleiro acaba, né, tendo durante a sua atividade. E vamos aguardar, até porque, como eu disse, reforço, o Arthur Jorge deixou muito claro na sua entrevista coletiva que ele pensa muito em preservar a parte psicológica, e dá pra ver nitidamente, você estava da zona mista, bem abalado o goleiro Matheus Cunha, Thiago. Ô, Vitor Xavier, quem não tá recebendo o carinho da torcida é o Matheus Cunha, goleirão do Cruzeiro. O bicho tá pegando, hein, João? Pergunta dificílima, Thiago. Agora, um fato é claro. O goleiro do Cruzeiro não está à altura do que o Cruzeiro precisa nesse momento. Ele pode desenvolver, pode pegar muito ali na frente, mas nesse momento ele não entrega o que o Cruzeiro precisa. Acho que o Cruzeiro deve estar de olho no mercado. Me lembro que quando o Pedro assumiu, o Pedro Lourenço, ele pessoalmente participou da contratação do Cássio. Ele pediu à diretoria de futebol, que na época era comandada pelo Alexandre Matos, para ir no Corinthians e buscar o Cássio. O ditado é antigo, mas é verdadeiro. Todo grande time começa por um grande goleiro. E o Cruzeiro, nesse momento, não tem um grande goleiro. O Cruzeiro, nesse momento, não tem um camisa número 1 que resolva e que entregue. Um time que teve Raul Plasman como ídolo, um time que teve Dida e ganhou uma Libertadores, é porque tinha o Dida lá debaixo do gol, que teve Gomes, campeão da Tríplice Coroa, um clube que teve Fábio, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, com 45 anos ainda está brilhando no Fluminense, é ídolo da torcida do Cruzeiro. Não pode ter as atuações que o Cruzeiro tem no momento. O goleiro do Cruzeiro, no momento, não está à altura do Cruzeiro. Estou dizendo que é mau goleiro? Não. Estou dizendo que no futuro talvez não jogue à altura do que o Cruzeiro? Pode desenvolver, pode jogar. Mas nesse momento não. O Cruzeiro contradiz o ditado que é uma máxima do futebol. Que todo grande time começa com um grande goleiro. O Cruzeiro, no momento,
não tem um grande goleiro, um goleiro à altura do futebol que o Cruzeiro precisa e um goleiro à altura de um time que quer brigar pelo que o Cruzeiro briga nesse momento. Foram 3 pontos jogados fora na Libertadores, numa atuação muito abaixo da que o Cruzeiro precisa, com um goleiro que não consegue passar segurança para o time, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. Ontem, Caio Jorge, a novidade no treinamento na Toca da Raposa, cresce a expectativa para que ele possa voltar a ser relacionado para o jogo de amanhã. Agora, se vai ser titular ou não, é outra questão que será avaliada aí pelo técnico Arthur Jorge. Hoje à tarde, em treinamento na Toca, mas liberado já da transição. KJ, nenhum momento determinante, né, Thiago? Tá na hora de voltar, né, KJ? Cruzeiro depende de você e o Neisser, pelo amor de Deus, acertar essa pontaria, viu? Cruzeiro em campo novamente, quem se animar. O público está na casa aí de 22 mil ingressos, ainda tem muito ingresso, aquela previsão de público de 30 mil. Então, claro que todo mundo bastante chateado com a derrota para a Católica. Se vence a Católica, teríamos aí 40, 50 mil torcedores. De qualquer forma, é jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma chance de deixar a zona de rebaixamento. Tem o time aí que atuou a grande base contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Red Bull Bragantino. Então esses jogadores voltam a ficar à disposição. O Fagner na lateral direita, o Jonathan Jesus na zaga, o Arroio no ataque. Tem novidade aí entre os relacionados. Então vamos bora pro Mineirão. Quem puder comparecer, ingresso.cruzeiro.com.br. Acho que o público vai ficar na casa dos 25 mil torcedores. Mas, repito, quem se animar, bora lá para o Mineirão para apoiar o Cruzeiro, para buscar um resultado que é fundamental neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos informações importantes do treinamento. A primeira delas, Otávio, ontem deu um susto em todos, virou o dedo ali, uma luxação no dedo, não teve fratura, tanto que treinou hoje normalmente e está relacionado. E aí é importante a gente dizer, o Arthur Jorge, ele só confirma o time na pré-eleição, horas antes da partida. Então todo mundo se prepara, todo mundo vive a expectativa e na pré-eleição é que ele informa quem vai jogar diante da equipe do Grêmio. E assim em todos os jogos do Cruzeiro até aqui. Então não tem como a gente chegar e falar que esse joga, esse não joga e por aí vai. Mas o Otávio, claro, pelo momento do Matheus Cunha, todo mundo tem a expectativa de ver o Otávio em campo. Se vai acontecer, aí temos que aguardar. É com o técnico Arthur Jorge. Lucas Romero treinou normalmente mais uma vez, está à disposição. Se vai ser titular ou não, temos que aguardar também. Ele iria entrar contra a Católica, mas o árbitro deu um cartão amarelo para o Romero, de forma injusta, inclusive. E aí o Arthur Jorge segurou a alteração do Romero, acabou colocando o Lucas Silva em campo. Então o jogador está à disposição novamente. Não sei se teria condição aí para uma titularidade, mas já treinou os últimos dias todos com o grupo e por isso fica à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos falar sobre Caio Jorge, mas primeiro eu quero dar um recado aqui da Nuve Energia. Meu amigo, se a sua conta de luz está acima de R$200 por mês, preste atenção porque eu vou te dar uma camisa oficial do Cruzeiro, hein? É só você vir para a Nuve, tem o QR Code na tela, cupom exclusivo Samuca. Você tem que colocar lá o cupom Samuca, senão eu não vou te dar a camisa do Cruzeirão. Sua conta está acima de R$200 por mês, venha para a Nuve Energia, eu vou te dar a camisa oficial do Cruzeiro e além disso, você vai economizar entre 15% e 25% todo mês na sua conta de luz, meu amigo. Agora eu sou o Nuve Energia, venha para a Nuve Energia para economizar na conta de luz com energia solar, por assinatura, sem instalação, sem fidelidade, sem mensalidade fixa, sem fazer obra aí na sua casa. Então atenção, hein? Acima de R$200 na conta de luz, faça o seu cadastro e eu vou te dar a camisa oficial do Cruzeiro. Além disso, vai economizar entre 15% e 25% todo mês na conta de luz. Tá esperando o quê? Pare de ficar pagando aí o valor integral na sua conta de luz. Economize na conta de luz com energia solar por assinatura. Nuve Energia aqui na Samuca TV. Vamos lá, as informações importantes. Caio Jorge treinou mais uma vez com o grupo e está relacionado. Ser titular é pouco provável.
O Caio Jorge vem se recuperando aí de um incômodo que ele teve recente, então estaria ali pronto para alguns minutos, 20, 25 minutos no máximo, penso, nesta volta, mas já é uma ótima notícia o centroavante da camisa 19 voltando a ser relacionado. KJ19 aparecendo no jogo do Cruzeiro. E a outra informação que tem boa chance de acontecer, o Luiz Sinisterra treinou os últimos dias todos, desde a semana passada com o grupo, e tem chance de ficar no banco. Claro, se ficar no banco seria para poucos minutos também, até pegar mais confiança. Mas essa é a informação que a gente tem aqui na Samuca TV. Como de praxe, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, aí temos que aguardar até este sábado, mas a chance é boa de Luiz Sinisterra, hein? Desde aquele jogo com o Mirassol, ali em fevereiro, e aí 2 meses depois, 2 meses e 6 dias, o Luiz Sinisterra podendo voltar a ser relacionado, e existe essa possibilidade para o jogo diante da equipe do Grêmio. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!